Olá pessoal, sou Eduardo Donoso, estou aqui no VTEX Day, junto com o nosso parceiro, o Dario Goda, da Varejo Ads, e a gente vai trazer em primeira mão para vocês um tema que vai ser apresentado num dos palcos aqui do evento, onde o Dario vai dar como exclusividade uma palestra sobre esse case importante, mas antes vai dar uma palhinha aqui para a gente sobre como foi o resultado do trabalho da Varejo Ads em conjunto com a Rock Cantec no Alfredo Antunes. Alfredo Antunes já é um cliente de longa data, Rodolfo sempre foi um inovador e agora começou um trabalho muito interessante junto à Varejo Ads, os painéis da Árvore Digital. Então, Dario, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que vai ser trabalhado aqui na VTEX, mas em especial esse case com o Antunes. Legal. Donoso, no projeto em si ele começou em agosto do ano passado, quando junto com o Rodolfo lá da Rede Sol Antunes, nós fizemos o estudo para a instalação e que culminou na instalação de 71 telas em 4 lojas da rede deles, né? A partir daquele momento a gente estruturou a grade comercial, a grade de programação, os conteúdos que iriam ser colocados e o próprio Rodolfo começou a comercializar as cotas comerciais de trade marketing que ele tem. Hoje ele tem 100% vendido, para você ter uma ideia. Nós não conseguimos vender mais do que ele está sempre lotado. E o case que eu vou apresentar aqui é o case que ele realizou junto com a Parmalat, produto Wayfit, produto nichado, né, bastante específico, onde esse produto, durante os primeiros 9 meses antes da entrada da comunicação, das telas desse produto, estava colocado em 5º ou 6º lugar, tinha um share de mercado de 0,4%, e a partir do momento que ele entrou, em fevereiro desse ano, isso subiu para 1,6%, depois para 14%, e culminou no mês de abril agora, fechando o mês de abril com 9%, sendo que em abril ele ficou somente 20 dias. Então ele pulou da 6ª colocação para a 3ª colocação, num salto incrível de share. E isso foi graças ao estudo que a gente fez junto com os dados que a Rock fornece para o Alfredo Antunes, onde a gente conseguiu fazer o planejamento da ação, já que, como esse público é nichado, nós tivemos que recorrer a um estudo de qual é a jornada em que essas pessoas estavam lá dentro, do perfil do público, que é esportista, pessoas ligadas à sustentabilidade, à saudabilidade, aonde a gente poderia achar essas pessoas com maior frequência para que o volume de inserções que a gente iria colocar nas telas fosse o mais adequado possível. Então nós fizemos esse estudo e aí a abrangência de quantidade e frequência foi em cima do estudo que a Rock forneceu os dados. Então, essencial, sem esses dados que vocês fornecem lá para eles, a gente não conseguiria planejar com a assertividade necessária. Então foi basicamente isso. Hoje esse produto está estabelecido como um 3º e a gente espera colher muito mais dados com eles a partir de agora, né? E não só lá com o Antunes, mas também com todas as redes que vocês abastecem aí de dados do CRM. Perfeito. A gente vem percebendo, Dario, a questão do trade, como ele está se desenvolvendo. O varejista, ele realmente começou a identificar todos os ativos que ele tem, não só dentro da loja, que já era utilizado, tradicionalmente sempre se fez, né, merchandising, trade dentro de loja, mas começou a perceber o quanto que isso pode dar um salto de qualidade, e quanto que aquele retorno que ele está gerando para o parceiro dele, que é a indústria que investe em cima dessas ações, como é que ele consegue dar um retorno cada vez melhor, mas só que mais importante do que isso, como é que ele consegue mensurar o resultado. Exato. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Porque, como você mesmo falou, os dados do comportamento de consumo do cliente, eles vão trazer para a gente o melhor momento para se colocar aquela mídia na loja, quais são os dias que aquele público mais frequenta, qual que é o perfil do público que vai ser trabalhado, até para se chegar na quantidade de inserções, como você falou. Mas esses dados também vão permitir uma mensuração do resultado, ou seja, esse aumento do share, e uma comprovação desse resultado para a indústria. Porque essa parceria, ela só vai dar certo se ter valor para ambas as partes, né? Como que você vem sentindo esse relacionamento da indústria com o varejista? Exato, e não só para a área do trade, mas essa área nova chamada Retail Media, que não pode se confundir com o que é trade,
né? Ela necessita desse tipo de dado. Tanto para que a gente planeje o antes, como para aquilo que a gente pode colher no depois. Então, claro, no trade sempre a gente está pensando em sell-in, sell-out. A gente sempre está pensando em quanto vendeu. Mas no caso da Retail Media, a gente tem que pensar em pessoas. A gente tem que ir numa camada antes, que é em que fase que aquele produto estrategicamente quer se colocar. Ele quer ser apenas reconhecido, ele quer apenas comunicar que ele existe, ele quer aparecer para ele ser alvo de uma consideração por parte do consumidor. Ou seja, o objetivo, você está dizendo. Exato. Ou ele, não, eu quero ir só para o sellout. Isso tudo o CRM que vocês deem nos dá. E a partir do momento em que a gente faz o plano e a gente estabelece isso como um projeto de mídia, um projeto de retail media, a gente pode também ter o que? A aferição, se esses dados realmente foram para frente. Quer dizer, qual a correção de rota que a gente precisa fazer? Porque ao mesmo tempo que a campanha está no ar, o interessante é isso. Você tem a medição. Então a gente pode corrigir rota antes da campanha acabar. A gente não precisa esperar ela acabar para modificar a quantidade, o tipo de conteúdo, né, a frequência e tudo mais. Então, usando o CRM vivo, que é o que vocês conseguem, a gente consegue estabelecer uma correção de rota na hora, né, e ser o mais assertivo possível, o mais rápido possível. Para fechar um pouco aqui nossa conversa, a gente percebe a necessidade do varejista de conseguir monetizar o negócio dele de todas as formas possíveis. O varejo ele precisa ser visto como realmente uma plataforma, mas não só uma plataforma de vendas do produto físico em si, mas uma plataforma de comunicação, de contato, né? É uma visão de como que esse mundo da publicidade ele também está entrando no varejo como um canal de mídia. E eu queria uma dica tua para a gente poder fechar. Como que o varejista que talvez está vendo tudo isso acontecer, mas ainda se vê longe disso, isso não é minha realidade, meu negócio é comprar e vender produto aqui na loja, como é que ele pode se preparar para dar um passo para entender que não, o seu negócio é ser uma plataforma de vendas, o seu negócio é ser um canal de vendas, e um canal de vendas tem possibilidade de monetizar além da venda do produto. Que dica você daria para esse varejista que está nessa transição? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que perceber e entender é que o panorama e o entendimento que a gente tem do mundo de publicidade, a publicidade mudou radicalmente. Tudo que se digitalizou no âmbito do e-commerce, das plataformas on-site, está se transferindo agora para o mundo das lojas físicas. A rede de supermercado, a rede de farmácia, enfim, o varejista, ele não perdeu e não vai perder a sua audiência. Quando a gente fala de audiência, a gente está falando da quantidade de pessoas e a frequência com que elas voltam nas lojas e que são medidos, né, que fazem parte desse universo. Se o varejista entender que ele tem muito mais do que produto, ele tem esse ativo físico, que são as pessoas dentro das lojas, ele vai perceber que ele tem dinheiro na mesa que ele vai poder aproveitar. E não só para o varejista usufruir como clientes da indústria que ele já tem, do CPG, como também de marcas não endêmicas, dos serviços, bancos, montadoras, seguros, enfim, né, prestadores de serviços que podem usufruir dessa audiência também. Então, é um casamento perfeito. Eu tenho um lugar onde as pessoas estão aptas a consumir, eu tenho o meio, que são as telas, e eu tenho os dados das pessoas para poder abastecer o planejamento de mídia para fazer as campanhas serem efetivas. Perfeito. Dario, obrigado. Queria agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Continua seguindo a gente para poder ver mais conteúdos como esse, que trazem como gerar mais retorno sobre o conhecimento do cliente e valor para toda essa cadeia, tanto para o varejo, para a indústria, para terceiros e principalmente para o shopping.